Olá, caríssimos e caríssimas, graça e paz vos sejam multiplicados. Chegamos ao final. A fase final do reino de Judá foi protagonizada por 4 reis. Joacás, filho do rei Josias, segundo Crônicas 36:1. Jeoaquim, que reinou por ocasião dos primeiros grupos de prisioneiros levados para a Babilônia em 605 a.C., segundo Crônicas 36, 5 e 6. Joaquim, que com apenas 3 meses de reinado vivenciou o cerco de Jerusalém por Nabucodonosor, que resultou em 10.000 pessoas presas em 597 a.C., segundo Crônicas 36, versos 9 e 10. Zedequias, o rei entronizado por Nabucodonosor no lugar de Joaquim, segundo Crônicas 36, 10, 11. Nessa lição, veremos Zedequias rebelando-se contra o rei da Babilônia, causando novo cerco, que durou 18 meses e finalmente resultou na queda definitiva de Jerusalém em 586 a.C. Eu sou o professor Daniel e, com o coração apertado, vamos para a última lição, encerrando o terceiro trimestre de 2021 com a seguinte lição: o cativeiro de Judá. Lição 13, da lição de revista Escola Bíblica Dominical Adultos, o plano de Deus para Israel, em meio à infidelidade da nação. Muito obrigado pela sua parceria, espero ter ajudado nas suas exposições com relação à lição, espero ter sido útil, espero ter sido servo e espero que vocês, professoras e professores, não se esqueçam do meu nome nas suas orações. Vamos lá, vamos concluir. O textual de 2 Crônicas 36, 16, porém zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras. Escarneceram dos seus profetas e até o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo que nenhum remédio houve. A verdade que essa lição quer ensinar: todo ser humano se torna cativo de suas escolhas e das consequências dela. O texto bíblico para fundamentar a perspectiva desta última lição é 2 Reis 24, 18 ao 20, 25, do 1 ao 10. 2 textos apenas. Essa lição quer ensinar sobre os efeitos do pecado cometidos pelo povo de Deus, apontar os motivos da decadência de Judá, revelar a teimosia do rei Zedequias e relatar a queda de Judá. Tópico 1, o declínio espiritual de Judá. Os profetas do Antigo Testamento foram unânimes e incansáveis em denunciar as injustiças e as terríveis transgressões do povo e dos líderes da nação. Todos foram taxativos em dizer que aquelas vindicações, especialmente contra o pecado de idolatria, já estava excedendo as medidas de Deus. Tudo tem limite. O ministério de Jeremias foi o mais importante deste período. Ele iniciou suas atividades proféticas no reinado de Josias e deu continuidade durante os 4 reinos seguintes. Jeremias 1, do 1 ao 3. No tempo desse grande profeta, o lamentador, havia muita discórdia, confusão sobre o que era a verdade e a falsa, ou verdadeira e a falsa palavra de Deus. Por isso precisamos estar atentos, queridos e queridas, para discernirmos a palavra do Senhor. Ao advertir o povo sobre os pseudo-profetas, Jeremias o fez de modo tão peculiar que parece estar se referindo aos falsos profetas dos nossos dias. E como tem gente se comportando como falso profeta. Quando você vê o cara colocando opinião pessoal em cima da Escritura, pode ter certeza que é falso profeta. A Bíblia não precisa da nossa opinião. A Bíblia explica a si mesma. O cativeiro aconteceu especialmente por causa da obstinada desobediência da liderança judaica. Esta posição é consolidada por vários outros profetas, dentre eles Miqueias. Além da idolatria, pecados abomináveis foram cometidos contra Deus, derramaram sangue inocente, cometeram todo tipo de corrupção e injustiça social.
não observaram o descaso sabático e ainda mataram muitos dos seus profetas. Meu Deus, que situação. A situação de Judá era uma triste realidade para o povo que recebeu tantas profecias, tantos avisos, tantas oportunidades de arrependimento, mas decidiu pela apostasia. Ao olhar para a história de Judá, cultivemos o sentimento de humildade em nossos corações, conforme Romanos 20, 21, para que o temor de Deus nos previna de toda apostasia. Caríssimos e caríssimas, andar com Ele é a melhor maneira de remover os obstáculos da alma que nos atrapalha a caminhada cristã. O autor conclui com a síntese do tópico 1 dizendo: os motivos da ruína de Judá foram idolatria, rebeldia, injustiça e desobediência por parte da liderança. Ô Jesus, dá visão para a nossa liderança, Senhor. Segundo tópico, a obstinação de Zedequias e a sua queda. Zedequias, o último rei de Judá, não entendeu bem a exata conjuntura em que a nação se encontrava e, por sua própria conta, resolveu não dar ouvidos à voz do profeta. Zedequias fez constantes ameaças a Jeremias, até tentou mantê-lo submisso aos seus caprichos, mas Jeremias, como homem de Deus, não se deixou corromper, antes proferiu toda a palavra do Senhor. Jeremias advertiu ao rei Zedequias, lembrando que, caso se rendesse à Babilônia, sua integridade seria preservada. Todavia o rei não deu ouvidos, razão de acontecer o que estava previsto. O poderoso exército babilônico invadiu e destruiu Jerusalém. Zedequias e o povo de Judá estavam tão confiantes em sua religiosidade e escolha divina em relação às demais nações que nem pensavam na hipótese de serem quase aniquilados. Se tem uma desgraça para o meio do povo de Deus, é a chamada religiosidade. Porque religiosidade não é espiritualidade. Religião não é Jesus Cristo. São duas coisas distintas. São duas coisas antagônicas. São duas coisas adversas. Jesus não é uma religião. Ele não se enquadra em religião e nem muito menos em paradigma religioso. Ele é maior do que toda essa porcaria inventada pelo homem. Síntese do tópico 2. O erro de Zedequias e do povo de Judá estava em fechar os ouvidos aos profetas e não buscar o arrependimento dos seus pecados diante do Senhor. Que pena quando alguém endurece o seu coração e não ouve as admoestações do Espírito Santo. Terceiro tópico da nossa lição. Triste lição. Que fim, né, gente? A lição última tão... Mas não tem como evitar. Vamos pensar bastante nessas lições que nós aprendemos esse trimestre e refletir sobre o nosso caminho. Refletir muito. Jerusalém é cercada e levada cativa. Após as investidas dos assírios e dos egípcios de 3 ofensivas babilônicas, a forte e imponente cidade de Davi se encontrava completamente arrasada. Durante o cerco de Jerusalém, que durou 18 meses, ninguém podia entrar, nem mesmo sair. Os víveres estocados foram sendo rapidamente consumidos e os animais eram abatidos e oferecidos como alimento, até que não restou mais nada. Um povo sitiado é um povo faminto, autodestrutivo. A cidade santa estava em extrema pobreza e miséria, e foi nesse momento que o poderoso exército da Babilônia rompeu uma brecha no muro e invadiu a cidade. O templo sagrado, erigido há 380 anos, foi saqueado, destruído, queimado. A glória de Israel se foi. No livro das Lamentações de Jeremias, o profeta descreve com riqueza de detalhes as deploráveis cenas que assistiu. Lamentações 4, versos 3 ao 10. Literatura poética, né?
A fome chegou a tal ponto que as mães cozinhavam e serviam os próprios filhos como comida. E até os sacerdotes perderam as esperanças. As virgens ficavam assentadas, sem forças, à beira do caminho. As crianças morriam de sede e fome, e ninguém podia saciá-las. Vamos explicar esse contexto? A fome chegou a tal ponto que as mães cozinhavam e serviam seus próprios filhos como comida. O povo não tinha mais futuro. Para saciar sua fome, eles estavam condenando o seu futuro. Sem crianças, não há futuro. Virgens fala de alegria, porque a virgem fala daquela que será casada, que vai se casar, de alegria, de jovialidade, de animosidade, fertilidade. Elas estão sem força, sentadas na beira do caminho. E as crianças morrendo de sede e fome. Não tem como alimentar o futuro. A mensagem de Jeremias deixou todos desesperados. Em Lamentações, o profeta desvela toda a sua tristeza. Mas mesmo assim não deixou de lembrar ou registrar o quanto Deus é misericordioso e o tamanho da fidelidade divina. Lamentações 3, 22 e 23. Portanto, assim como Jeremias mudou a sua desolação para um estado de esperança, também um cristão deve desenvolver uma atitude de fé diante das suas dificuldades e enfrentamentos. O maior motivo da nossa esperança é a ressurreição de Jesus Cristo. Cristo em vós, esperança da glória. Colossenses 1, 27b. A síntese do tópico 1, a invasão da cidade santa e do templo trouxe pobreza, fome, matança e deixou Judá arrasada. Cuidado para não permitir que os inimigos nos cerquem. Muito cuidado. Atentem para a voz profética do Senhor. Quanto mais eu ignorar a voz profética, mais força o sítio do inimigo tem contra as nossas vidas. A experiência do reinado de Judá no cativeiro é uma triste lição para todos os crentes. Quando os falsos deuses ocupam o coração de uma pessoa, ela se torna cativa das suas escolhas. Escolhas erradas, claro. A boa notícia é que, pela misericórdia de Deus, Judá retornou à sua terra prometida, porque Deus ainda usa misericórdias para com o seu povo. E elas não têm fim. Elas quem? A misericórdia do Senhor não tem fim. Novas são a cada manhã. Lamentações 3, verso 23. É com essas palavras, caríssimos e caríssimas, que nós encerramos o terceiro trimestre de 2021. Esse ano cheio de tanto problema, tanta confusão político, econômica e social, tanta confusão sanitária, que possamos entrar nos próximos meses com a esperança do Senhor, não em um homem, não em fulano, um político beltrano, num remédio. Essas coisas faz parte. Mas a esperança do cristão tem que ser de fato depositada naquele que é digno, o nosso Deus. Deus abençoe sua vida. Obrigado.